Bom dia, moçada. E aí, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre uma questão do Enem, 2017. Uma questão interessante, porque ela envolve vários aspectos aí da matemática, né? E tem como principal assunto a questão do logaritmo. Mas ela também trabalha a questão de inequações, né? De expressões numéricas. É uma questão que assusta um pouquinho no início, mas ela realiza bastante, né? No desenvolvimento. Quem faz uma questão dessa vai sentindo por que teve que aprender vários aspectos aí da matemática, né, no fundamental. E do ponto de vista do examinador, uma questão dessa, ela também qualifica bastante, né? Não é muito difícil, seria uma questão de nível médio, né? Eu já falei muito sobre a questão. Um detalhe que ela na época provocou uma certa polêmica. Depois eu falo um pouquinho sobre a polêmica, mas eu acho que foi um detalhe, né? Até acho que alguns entraram com processo pedindo para anular a questão. Vamos lá. Para realizar a viagem dos sonhos, né, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Tudo bem? Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$ 400 mensais, né? Então a prestação, no máximo R$ 400 mensais, né? Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação é calculado em função do número de prestações, segundo a fórmula. Então, um pouco de matemática financeira aqui, ele não entrou no detalhe, mas ele deu a fórmula aqui para calcular aqui o número de prestações. Isso aí é um assunto lá de matemática financeira, né? Quando você está mais na específica mesmo de matemática financeira, né? Então, vamos ler aqui. O valor da prestação. 5.000 vezes 1,03 elevado a n, ó, o biquinho da caneta, elevado a n, vezes 0,03, né? Dividido por 1,03 elevado a n menos 1. Então, o valor da prestação depende de quem? Do n, né? Que é o número de prestações. Ó. O n é o número de prestações. Tudo bem? E aqui ele falou, se necessário, né? Utilize 0,05 como aproximação para o log, ó, o logaritmo chegando aí, né? De 1,013. 2,602 como aproximação para log de 400. 2,525 como aproximação para o log de 335. Então, esses números, pessoal, 400, 1013, né? 335, são números que com certeza vão aparecer no desenvolvimento da questão. Por isso que ele está dando o logaritmo deles. Ó. Então a dica é essa. Se ele deu aí o logaritmo de 335, significa que aqui no desenvolvimento, ó, esse número vai aparecer. Se ele deu o log de 400, certamente esse número vai aparecer por aqui. Bom, então comecei lá, né? P, que é a prestação. Ele falou no máximo 400. Olha, o valor dela no máximo 400. Quer dizer que o P tem que ser menor ou igual a 400. Então, se ele pode atingir no máximo 400, né, ele tem que ser menor ou igual a 400. Mas quem que é o P, né? Quem que é o P? Olha o bico da caneta aí. É essa expressão. Portanto, essa expressão tem que ser menor ou igual a 400. Só troquei o P, ó. Então, o problema se resumiu a isso, né? Calcular essa expressão aqui, ó. Essa expressão, turma, é uma o quê, né? Ela é uma inequação, olha. Sinal de maior ou de menor caracteriza uma inequação. Resolver essa inequação é encontrar o valor de quem? Do n, né? Então, comecei o seguinte, olha. Esse denominador aqui está dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando, né? Como ele com certeza será um número positivo, né? O n está lá perto de 400, você leva aqui, vai dar maior que 1. Então, você vai multiplicar e esse sinal vai continuar de menor. Se esse denominador for um número negativo, você teria que inverter esse sinal. Bom, então, está dividindo, passou multiplicando, né? Então ficou, olha, os 5.000, né? Menor ou igual a quê? 400 vezes essa expressão, né? Aí, turma, tem que colocar entre parênteses.
Porque o 400 vai multiplicar os dois. 103 elevado a n e o 1, né? Por isso tem que ter o parênteses, ó. Ó, o detalhe aí, né? Bom, aí para continuar, o que eu fiz? Esses 5.000, esses 3 zeros aqui, olha, quando você está multiplicando, né? Vai andar com essa vírgula aqui do 0,03, 3 casas depois da vírgula. Então eu vou sumir com esses 3 zeros depois do 5 e vou andar com essa vírgula 3 casas para a direita. É como se você multiplicasse esse 0,03 por 1.000. Então, a hora que eu ando com essa vírgula 3 casas para a direita, fica 13, né? Tudo bem? E o 5 não some não, por isso que eu coloquei ele aqui, ó. Mas já melhorou o aspecto aí, né, da expressão. Agora aplica aqui a distributiva, 400, né, vezes 103 elevado a n, 400 vezes menos 1, tá aqui. Bom, eu preciso isolar esse n, né, então eu vou fazendo o que for possível aqui. A primeira continha tá fácil, 5 vezes 3 é 65, melhorou esse lado, né. O lado direito eu só transcrevi ele aqui, ó. Agora, eu tenho que isolar o n. Então, a turma que tem n vai para a esquerda, né? E que não tem, fica na direita. Então, o menos 400 vai ficar aqui na direita. Esse 400, ó, vezes 1,13 elevado a n, está positivo, né? Vai passar aqui negativo, subtraindo, né? A gente costuma falar, tá bom? E o 65, olha, continua positivo. Ele não mudou de lado da igualdade, né? Tá bem? Fiz uma pausazinha, turma, mudando a tela aí, né? Então, nós estávamos parados aqui, né? Eu tenho esse menos 400, olha, vezes 1,03 elevado a n, mais o 65. Veja, turma, que é menos 400 vezes um termo, mais 65 esse termo. É como se fosse, olha, menos R$ 400 mais R$ 65, né? São termos semelhantes, turma. Esse 103 elevado a n está nos dois, ó. Então, eu posso simplesmente somar esse menos 400 com mais 65, né? Que vai dar o quê? Menos 335. Vezes quem? Vezes 103 elevado a n. Então, devo 400 e tem 65. Fico devendo 335. Posso fazer isso, professor? Pode. Por que você pode? Porque aqui, olha, eles são semelhantes. O que aparece aqui na frente do menos 400, ó, é o mesmo que aparece aqui no 65, né? Então, eles são semelhantes, eu posso reduzir. Tudo bem? E o menos 400 continua aqui. Agora, eu tenho aqui menos de um lado, menos do outro. Vou melhorar isso aí, vou multiplicar por menos 1. E aí, relembra, quando eu multiplico menos 1, sinal de menor, ó, tem que virar para quê? Maior, né? Ficou positivo, ó. Ficou bom, né? E agora, tranquilo, o 335 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Olha o tempo que melhorou, né, turma? Olha como a expressão estava e como ela ficou bem mais enxuta, né? Bom, agora o problema é que o n está lá no expoente, olha. Então, eu não posso passar esses 1,03 dividindo, né? Não posso passar ele dividindo para o outro lado. Tudo bem? Então, o que eu vou ter que fazer, turma? Nesse caso, atenção, possivelmente alguns, né, que eu conheço aí, nunca fizeram essa operação. Vamos fazer ela. Nós vamos aplicar logaritmo dos dois lados dessa desigualdade para descer esse n. Ó. Eu vou descer ele aplicando logaritmo. E por isso que logaritmo é muito importante, né? Que ele permite você descer esse expoente. Ó. Então, eu vou mudar aqui a tela para a gente ver isso. Então, continuando, turma, veja que eu coloquei o log aqui dos dois lados. Ó. Posso? Posso, porque eu estou aplicando logaritmo dos dois lados. Né? Então, agora começa as questões sobre logaritmo, né? Que a gente revisou bastante. Então, uma das propriedades do logaritmo fala que o expoente vai lá para o coeficiente. Ó. O n, ó, vem para cá. Então, o logaritmo de 1,013 elevado a n vai ficar n logaritmo de 1,013. Ah, turma, aí ficou bom, porque depois, ó, se está multiplicando, eu vou poder passar dividindo, né? Por isso que essa propriedade do logaritmo é tão importante, né? Maior ou igual, outra propriedade do logaritmo aqui, ó. O logaritmo da divisão, né, vira o quê? Subtração dos logaritmos. Ó. Se fosse multiplicação aqui, 400 vezes 335, viraria o quê? Soma, né?
Turma, duas propriedades do logaritmo, né? Ó, expoente vira coeficiente e o logaritmo da divisão vira o quê? Subtração. Sem as propriedades não faria, turma. Então veja que os números apareceram, né? Ó, o 1,013 está aqui, né? O 400, o 335 que ele deu. Então eu vou lá no texto buscar quanto que ele falou que é o logaritmo 0,13. E aqui está a polêmica, turma. É porque ele falou lá no texto, se você observar lá, a palavrinha necessário, né? Se necessário. Se necessário. O problema é o se. Ele não falou que é igual. E a turma questionou isso. Então, se eu tivesse colocado que o logaritmo de 1,013 vale 0,05, não teria polêmica, né? Mas como ele falou que se necessário, então se fizesse com outro valor, poderia achar outro item aí da resposta. Mas nós vamos considerar que ele quer realmente que o logaritmo de 1,013 seja igual a 0,05, tá bom? O de 400, ele falou 2,602, né, de 335, 2,525, sumiu o logaritmo da parada, né? Então agora ficou uma equaçãozinha bem fácil. Subtrai, né, 2,605 menos 2,525, vai dar 0,077, boa, né? O zero, né? Vírgula. Turma, que tem uma correçãozinha para fazer, ó. Tira para mim, por favor. Esse zero a mais que eu coloquei aqui, né? Vamos tirar ele aqui, ó. Tira esse zero daí. Bom, então, correção ao vivo aí, né? Então, esse 0,005 vezes n maior ou igual a 0,077, ó, eu vou pegar aqui o 0,005 que está multiplicando, passar o quê? Dividindo, né? Professor, mas não vou ter calculadora lá. Turma, não tem problema. Bem fácil essa continha, não precisa de calculadora mesmo não. Ó. Eu vou andar com a vírgula 3 casas em cima e embaixo. Ó. Então vai ficar 75 por 5. Essa é fácil, né? Desculpa, vai ficar 77 por 5. Essa é fácil, 77 por 5. Ó. 7 por 5 cabe 1, né? 1 vezes 5, 5, para 7, 2. Baixou o 7. 27 por 5, 5. Vezes 5, 25, sobrou 2. Vírgula, acrescento 0. 20 por 5, cabe 4. 15,4. Então, o N ó, tem que ser maior ou igual a 15,4. Então, como esse tem que estar com o número de prestações, né? O item que encaixa aí é a letra D, né? 16, ó. É o primeiro aí, maior ou igual a 15,4. Bacana, turma? Então, é uma questão para você analisar detalhe por detalhe aí o que a gente fez, né? Porque envolve tanto a questão de logaritmo como questão de matemática básica, né? E um detalhe, turma, o logaritmo está caindo mesmo, então vale a pena dedicar um pouquinho a esse tópico, né? Valeu, um abraço e até a próxima.